Olá, sou Cícero Pereira do canal Eu na EBD e estou aqui para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo e ainda não conhece o meu trabalho, faça uma visita no meu canal, se inscreva para ajudar esse canal a crescer, tá certo? Bom, e a todos os inscritos do canal, aquele forte abraço, muito obrigado. Esta semana tenho recebido vários e-mails dos professores das escolas bíblicas. Muito obrigado, meu amado. Eu não vou citar nome aqui para eu não cometer nenhum engano, nenhuma injustiça, porque não vou lembrar do nome de vocês. Me surpreendi. Se surpreendeu por quê? Me surpreendi porque são muitos os professores que têm feito uso desse trabalho. E eu não imaginava que vocês estavam usando esse trabalho. Então assim, meu amado, eu pedi para que deixasse o e-mail na descrição do vídeo e vocês estão fazendo. Só que está havendo alguns problemas. Por quê? Alguns dos irmãos acho que digitou o e-mail faltando alguma letra, não sei, porque não está dando certo. Então, para nós não termos mais esse problema, você vai fazer o seguinte: em vez de você deixar o seu e-mail, você vai me enviar um e-mail para pastorcicero2015@gmail.com. Deve estar aparecendo aí no seu vídeo. Você vai na mensagem, você vai escrever na mensagem o seguinte: gostaria de receber seus slides, tá bom? Então você vai se identificar. Você vai identificar a sua igreja e aonde você mora, tá certo? Aí, assim que ficar pronto os slides, eu já mando na sua caixa de e-mail. Porque pelo e-mail eu vou te enviar dois slides em dois tamanhos diferentes. Um 16:9, que é para você usar na sua TV de LED, e o outro formato é 4:3 para você usar no seu data show na sua igreja. Porque o tamanho 16:9 ele é para TV. Então quando você vai colocar no seu data show fica desconfigurado. Fica assim, ó. Viu aí? Com essa imagem desconfigurada e essas faixas pretas em cima, embaixo, dos lados, tá certo? Então, para acabar com esse problema, se você usa o Data Show, você vai baixar ele na versão 4:3, que vai enquadrar certinho, beleza? Bom, esse trabalho tem tido uma repercussão grandiosamente, assim, extraordinária. Grandiosamente extraordinária? Mas, enfim, eu estou muito feliz com cada professor que tem feito uso do meu trabalho. Que Deus possa abençoar. Isso só me motiva a eu fazer mais e mais esse trabalho para você, tá certo? Então eu queria mandar um abraço para todos. Gostaria de citar o nome de todos, mas é impossível fazer isso porque são muitas pessoas. Então eu quero mandar um abraço para todos os professores, superintendentes, os alunos da escola dominical, porque não existe professor se não fosse por causa de você, que é aluno, que talvez esteja me assistindo agora. Então, nós, professores da escola bíblica, somos gratos por cada aluno que Deus nos concede. Então, meus alunos e os alunos das escolas bíblicas pelo Brasil, aquele abraço, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Já ia me esquecer, daquele likezão. Daquele joia, aquele joinha. O joia é joia mesmo. Então, não esqueça de dar aquele joia, de deixar aí seu comentário e que Deus possa abençoar. E vamos para mais uma aula em nome do Senhor Jesus. Solte a vinheta aí, meu amado. Já estamos aqui no computador, né? Lição de número 4 tem por tema o seguinte: Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. O texto áureo se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Verdade prática. O descanso provido por Josué foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Como de costume, eu não irei fazer a leitura desse texto para nós não perdermos muito tempo neste vídeo. Tá certo, meu amado? Bom, o que nós vamos estudar?
No primeiro tópico, nós vamos falar sobre Jesus proveu uma mensagem superior à de Josué. No tópico 2, Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. E no tópico 3, Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Introdução. Na introdução diz assim: a conquista de Canaã sob a liderança de Josué é retratada pelo autor da carta aos Hebreus como um tipo de Canaã celestial. Na jornada do Êxodo, muitos ficaram pelo caminho. Olha só, o escritor aos Hebreus ele trata aqui a liderança de Josué como uma liderança ou como um tipo, né, de Canaã celestial. Nós vemos aqui a distância, eu coloquei esse mapa ilustrativo para nós vermos a distância de onde o povo estava do Egito, né, para Canaã ou para Jericó. Aí o percurso que o pessoal fez pelo deserto, na liderança de Moisés, e até chegar aí na liderança de Josué, que é o que nós vamos falar. Então, Deus havia prometido a conquista da terra a Moisés e a Josué. Deus tinha prometido ao seu povo que eles entrariam na terra de Canaã. Mas devido a alguns contratempos, devido à ignorância, ou à incredulidade, ou à desobediência de seu povo, infelizmente, eles não alcançaram a terra prometida, certo? Com exceção, Josué e Caleb. Bom, a incredulidade e a desobediência, somada à falta de ânimo, fez com que o povo não vivesse as promessas de Deus em sua plenitude, tá certo? O mesmo se repete agora com os crentes da nova aliança e pelas mesmas razões. Então, a única forma de voltar para a corrida e completar o percurso, qual que é? Qual a forma de voltar para a corrida e completar o percurso? É entrar no descanso de Deus. Entrando no descanso de Deus, era observando a palavra de Deus. Então, a forma de entrar no descanso de Deus, na terra prometida, era o quê? Observando a palavra de Deus. Coisa que aquele povo lá no Egito, no deserto, que saíram do Egito, não fizeram. E coisas que o povo de hoje, que é a igreja de Cristo hoje, infelizmente, muitos não estão nem um pouco preocupados com esta missão, né? Ou com esta... não estão preocupados em obedecer a palavra de Deus. Essa é a verdade. Tópico 1. Jesus proveu uma mensagem superior de Josué. Subtópico 1. Uma mensagem que deve ser percebida pela fé. Ou melhor, recebida pela fé. O autor inicia sua argumentação com uma afirmação e uma declaração. Na afirmação, ele diz o seguinte: as boas novas foram pregadas a seus contemporâneos, assim como havia acontecido com os crentes dos dias de Josué. E na declaração, Hebreus 4:2, o autor diz o seguinte: a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava ministrada com a fé naqueles que a ouviram. Então, para que a palavra de Deus tenha proveito nas nossas vidas, é preciso que nós tenhamos, ou que nós sejamos obedientes. O nosso coração tem que estar pronto a receber esta palavra, tá certo? Então, aqui no capítulo 4, no versículo 2, muitos crentes do antigo pacto haviam ficado de fora da terra prometida porque não receberam a mensagem com fé. O que se poderia esperar então dos que receberam a mensagem em sua plenitude, mas não lhe deram crédito? Então, olha só, se o pessoal lá, os nossos irmãos lá atrás, não entraram em seu descanso, não entraram na terra prometida por causa da desobediência, e que essa palavra lá foi dada por anjos, foi dado pelo Moisés, pelo próprio Josué, foi anunciada por eles, e agora que a palavra de Deus foi anunciada pelo próprio Filho de Deus, se nós não dermos crédito, o que acontecerá com nós? O que acontece com a pessoa que não dá crédito à palavra de Deus? O que acontece? O autor ele declara que a palavra da pregação nada lhe aproveitou. Por quê? Porquanto não estava misturada ali com a fé no coração daqueles irmãos.
tem que ter fé em nosso coração para que a palavra de Deus venha fazer efeito, tá certo? Tópico 2. Ou melhor, subtópico 2. Uma mensagem que se fundamenta na obediência. Hebreus 4:6. Visto, pois, que resta que alguns entre nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, o que é que nós podemos observar? Podemos observar que a desobediência, do grego apeiteia, é a manifestação ativa da incredulidade. Então, a desobediência é a manifestação ativa da incredulidade. Portanto, a mensagem de Deus só tem efeito quando acompanhada pela obediência. Se nós não dermos o crédito à palavra de Deus, se nós não obedecermos à palavra de Deus, ela não tem poder de transformação na vida da pessoa. A palavra de Deus só tem poder na minha vida, transformar a minha vida, se eu for obediente. Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas obedecê-lo nós não queremos. É verdade? Então o autor ele passa a mostrar a razão de alguns não terem entrado no descanso de Deus. Esta é a razão, a desobediência, a incredulidade, tá certo? Então aqui em Hebreus 11:4, o autor ele alerta o crente a não cair no mesmo exemplo de desobediência. Olha só. Então, essas palavras elas têm que estar claras na nossa mente. Desobediência e incredulidade, nós não podemos permitir que essas duas palavras entrem na nossa vida, tá certo? Essas palavras ocorrem 6 vezes, ou seja, a incredulidade e a desobediência ela ocorre 6 vezes no texto original. E foi usada pelo apóstolo Paulo para quê? Para se referir aos filhos da desobediência. Você confere lá depois em Efésios 2:2. Então, o apóstolo Paulo usa essa palavra como se referindo ao quê? Aos filhos da desobediência. Então, o crente que não crê age da mesma forma que o incrédulo, igualzinho, não tem diferença nenhuma. O autor aos Hebreus, ele usa novamente aqui essa palavra desobediência no capítulo 11, do capítulo 11, para quê? Para nos alertar, para nós não cairmos aí nesta falta de obediência da palavra de Deus. Subtópico 3. Uma mensagem que conduz à contrição. A mensagem de Deus, para ser recebida, necessita encontrar corações respectivos abertos. Ou seja, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 4, verso 7, parte B. Então o autor ele usa aqui a palavra endurecer o coração, ou seja, endurecido, né? É a mesma coisa na nossa língua portuguesa de enrijecido. Esta é a forma da palavra correta, significado, ou seja, não enrijecer, não endurecer o nosso coração quando nós ouvirmos a palavra de Deus. Quem é que endurece o coração do homem? É Deus? Não, de forma alguma. É o homem que endurece o seu coração e não Deus. Tá certo? É o próprio homem que endurece o seu coração. Deus só endurece quem já está anteriormente endurecido. Então, o homem já está com o coração endurecido. Cerviz já está dura, né? Aí, Deus só está usando algo que já está ali pronto. Porque quem endurece o coração é o próprio homem e não Deus. Para que a mensagem tenha efeito, é preciso encontrar corações contritos. Ou seja, para que a palavra de Deus venha fazer efeito, é preciso encontrar um coração arrependido, não é verdade? Então, esta mesma palavra aí, endurecido, coração endurecido, ela é usada, ou ela foi dita, né, escrita por Lucas, lá no capítulo 19, do versículo 9, tá certo? Para quê? Para dizer que os judeus se mostraram endurecidos. E por esta razão, o que acontece? Rejeitaram a mensagem de Paulo. Foi por isso que os judeus, lá de Atos 19:9, que foi por esse motivo, esse endurecimento de coração, que eles rejeitaram a palavra de Deus. Então aqui em Hebreus, como em outros lugares do Novo Testamento, é o homem, não Deus, que endurece o coração. Aí você pode falar, mas pastor,
Lá no Velho Testamento, o faraó lá no Egito, Deus endureceu o coração dele. Espera aí, meu amado. Primeiro que nós estamos falando de um ímpio. Estamos falando de faraó, que era soberano, que já tinha um coração duro. Não é verdade? O povo já estava escravizado na mão dele, ele não tinha misericórdia. Né? Então Deus não endureceu o coração dele. Ele já tinha um coração duro. Deus só trabalhou mais no coração dele para que manifestasse o seu poder. Tá certo? De repente alguém poderia questionar isso aí. Tópico 2. Jesus proveu um descanso superior ao de Josué. Subtópico 1. Um descanso total. Quando contrastamos o capítulo 11 e versículo 23 com o capítulo 31, com o capítulo 3, versículo 1 do livro de Josué, surge uma pergunta. Afinal, Josué conquistou ou não a terra de Canaã? Olha só, no capítulo 11 e o verso 23 de Josué diz assim, que Josué tomou toda a terra, a de Canaã, tá certo? Só que no versículo 13, no capítulo 13, versículo 1, diz que ainda muitíssima terra ficou para possuir. Afinal, possuiu ou não possuiu toda a terra? Sim, possuiu sim. Tá, pastor, agora você me deixou confuso. Então vamos desmistificar esse negócio. O capítulo 11 e 13 não são contraditórios. Por que não são? Primeiro, que aqui fala do descanso dado por Josué no antigo povo de Deus, era um descanso incompleto e parcial. E era um descanso eterno. Só que era figura, ou era um tipo, ou era figurativo do descanso de Jesus. Então, o descanso de Josué não era eterno. Por esta razão, o capítulo 11 e o capítulo 13 não são contraditórios. Josué parcialmente deu um descanso para seu povo, para o povo que ele liderava. Só que Jesus, posteriormente, daria o descanso completo, o descanso eterno. Por outro lado, o que o autor de Hebreus está mostrando é que o descanso provido por Jesus foi completo e total, tá certo? Então, o descanso de Jesus, ele foi completo e total. Então, alguns especialistas em línguas semíticas, eles avaliam que Josué 11, 23, refere-se a uma avaliação otimista das campanhas do líder do povo de Deus. Ora, o povo de Deus peregrino, eles ansiava por vir chegar o dia de herdar a terra prometida. Então, nesse sentido, e como era de comum na época, né, o exército de Josué, ele estabeleceu o quê? Estabeleceu a supremacia militar por sobre toda a terra de Canaã. Assim, claro, bom, se é assim, que chegou ao território, embora não tivesse pleno controle de cada cidade e vila, conforme deixa patente Josué no capítulo 13 e versículo 1. E no capítulo 11 e 13, se for comparar um com o outro, claro que eles não são contraditórios, tá certo? Por que não? Porque um fala do descanso eterno e o outro do descanso parcial e incompleto. Então, o descanso dado por Josué no Antigo Testamento foi incompleto, foi parcial. E o de Jesus seria completo e eterno. Ou seja, nada ficou para ser conquistado. Josué conquistou sim a terra, mas o descanso de Josué não foi completo, foi parcial. Beleza, meu amado? Então vamos para o subtópico 2. Subtópico 2 é assim, um descanso real. Bom, vamos lá. Aqui em Hebreus 4:8 diz o seguinte: porque se Josué lhes houvesse dado um repouso, olha só a resposta lá, né? Se Josué deu ou não deu, se o povo entrou ou não entrou na terra prometida. Entrou, mas o descanso não foi eterno. Não falaria depois disso de um outro dia. Se o descanso de Josué fosse eterno, se o repouso de Josué fosse eterno, para que falaria? Para que haveria necessidade de falar de um outro dia? O descanso de Josué foi parcial e incompleto. Quem proveu de fato um descanso para o povo de Deus? Quem foi? Claro, Jesus, e não Josué. Tá sanado aí essa dúvida, tá certo? Então, a conquista de Canaã era apenas um tipo da qual a Canaã celestial é um antítipo. Um antítipo não, é um antítipo. Né?
A conquista da terra prometida por Josué, o que era? Era apenas uma sombra, da qual Jesus, o nosso Salvador, é a realidade, tá certo? Então, Jesus é a realidade. Josué era um títipo da Canaã celestial. A terra prometida era um títipo da Canaã celestial. Bom, Jesus disse em Mateus 11:28 que era para ir a ele todos que estavam cansados e oprimidos. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tá certo? Então esse é o nosso descanso, esse é o nosso repouso. Jesus e não Josué. Nosso descanso eterno está na Nova Jerusalém Celestial. E não está numa terra de Canaã, não está numa terra geograficamente falando aqui no nosso planeta. Certo? Bom, subtópico 3. Um descanso eterno. Nós falamos de um descanso real, agora nós vamos falar de um descanso eterno. Para o autor de Hebreus, o descanso provido por Josué não foi apenas incompleto e tipológico. Ele foi também temporário. Portanto, será ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4:9. O descanso não é aqui. Embora desfrutemos das bênçãos do reino na era presente, todavia, o futuro aguarda a sua plenitude. A estrada é longa e ninguém pode se deixar fadigar pelo caminho. Por quê? Porque isso é preciso caminhar com dedicação e vigilância. Então nós precisamos caminhar com dedicação e vigilância. A caminhada nessa estrada que nós estamos indo, que o caminho é Jesus, é longo. Não temos que nos fadigar. O descanso nosso não é aqui. O descanso físico, sim, mas o nosso descanso eterno não é aqui. O nosso descanso espiritual não é aqui, nesta terra. Tá certo? Nós estamos o quê? Esperando a nova Jerusalém celestial. Nós estamos aguardando um futuro glorioso pela frente, que é a vinda do Senhor Jesus e o arrebatamento da sua igreja. Olha só, Hebreus 4:11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, nós devemos observar o que aconteceu lá no passado para nós não praticarmos as mesmas coisas. As coisas velhas que foram escritas, elas servem de exemplos para nós hoje. Para nós observarmos, vemos os erros que cometeram os nossos antepassados, nossos irmãos, os hebreus, e nós não caímos no mesmo exemplo da desobediência. Desobediência e a incredulidade foram o que tirou o povo da entrada do... Tirou não, né? Não permitiu que o povo entrasse na terra de Canaã. Tópico 3. Jesus proveu uma orientação superior à de Josué. Subtópico 1. Uma palavra viva. Já vimos que o autor de Hebreus afirma que a geração do Êxodo ouviu as boas novas da palavra de Deus, mas não lhe deu ouvido. Olha só, o autor dos Hebreus ele fala que o povo lá do velho pacto já tinha ouvido a palavra de Deus. Que como na outra aula nós falamos, que foi ministrada por anjos, que foi dada por intermédio de anjos. Moisés foi o proclamador, né? Moisés é respeitado. Só que agora essa palavra, ela é viva. É uma palavra viva. O verbo se fez carne e agora habitou entre nós. Agora, novamente, estão diante da palavra, só que desta vez anunciada nada mais e nada menos pelo próprio Filho de Deus. Quem é? Jesus. Olha só. Então, essa palavra ela não foi anunciada por um anjo, nem tampouco por Moisés ou por Josué, não, mas pelo próprio Filho de Deus. Esta palavra não mais se limita à letra, não. Agora é verbo, o verbo se fez carne. Ou seja, a lei não é mais a lei, porque ela é viva, agora ela é viva, tem vida. De acordo com Ezequiel 37, 3 e 4. E João 6,63, Jesus afirmou que suas palavras são o quê? Espírito e vida. Então agora, o verbo encarnou, está presente, falando para o povo. E muitos não creram. Então, como devemos nós nos portar diante da palavra de Deus, que é viva? Ou da palavra viva de Deus, como devemos nos comportar? De qualquer maneira? De qualquer jeito? Jesus veio para quê? Ele veio para salvar a humanidade, para nos salvar.
Temos que valorizar isso em nossas vidas. Subtópico 2. Uma palavra eficaz. Então nós falamos de uma palavra viva, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma palavra viva. Agora nós vamos falar de uma palavra eficaz, de uma palavra que produz resultado. Além de ser viva, a palavra também produz resultado. Ela é eficaz, ela produz resultado e ela não volta vazia. 1 de Pedro 1,23 diz o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha só, nós não fomos gerados por qualquer palavra, não. Nós somos gerados por uma palavra ou por uma semente incorruptível. Fomos gerados pela palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre. Olha só o que diz aqui em Isaías 55:11. Assim a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela tem poder para transformar a vida. Para isso, ela precisa encontrar um coração arrependido. Só isso. Como é que está a sua vida, meu amado? Ou minha amada? Como é que está a sua vida? Não mudou? Nada muda? Então você precisa preparar o teu coração para receber essa palavra. Porque ela transforma, ela muda. Eu garanto, porque não é a minha palavra que está em jogo. Não é eu que estou garantindo com as minhas palavras. Eu garanto porque a palavra de Deus faz com que as pessoas mudem. Mudam. Ela transforma as vidas das pessoas, faz com que a pessoa pense diferente. Basta achar um coração contrito, um coração arrependido. Subtópico 3. Uma palavra penetrante. Bom, ela possui grande poder de penetração. Não fica na superfície, mas vai até o centro do ser humano. Então, a palavra de Deus ela é uma palavra penetrante. Olha só, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, produz alguma coisa, tá certo? É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. E aí, meu amado? Nós poderíamos entrar aqui no foro íntimo. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu pratico às escondidas, no meu íntimo, na minha mente, tudo, a palavra de Deus, ela esquadrilha, discerne pensamento. Vou ser julgado. O que eu fiz que ninguém sabe, às escondidas, que só eu e Deus sabemos, vou ser julgado naquele grande dia. Foro íntimo. Eu posso fazer o que for e negar até a hora da minha morte. O tribunal humano aqui não tem poder para me julgar. Porque o tribunal não é apto para julgar pensamento, mas o tribunal de Cristo é apto. Ele é superior, ele julga pensamento, interação e intenções do coração, tá? Então devo tomar cuidado. Bom, os israelitas falharam por não ouvir as palavras de Moisés e Josué. Então eles falharam. Eles não deram ouvido à palavra de Josué e a palavra de Moisés. Eles preferiram adorar outros deuses, preferiram seguir seu caminho, tá certo? Mas e os cristãos? Por outro lado, deveria ter mais prontidão para responder a esta palavra. Olha só, por que nós devíamos ter mais prontidão a responder esta palavra? Porque ela agora não foi anunciada pelos anjos, por Moisés. Não. Pela lei, não. Ela foi anunciada pelo próprio Filho de Deus. Olha o que diz em Lucas 11, 28. Mas disse Jesus, antes, bem-aventurados que ouvem que? A palavra de Deus e a guarda. Porque estava sendo anunciada pelo próprio Filho de Deus. Bom, meu amado, chegamos a mais um término desta aula. Que Deus possa ajudar as nossas vidas, que nós possamos sempre estar aqui junto, um com o outro. Já quero agradecer a cada um de vocês que são inscritos do canal. Muito obrigado, como eu já disse no início. Se você que é professor e usa esse trabalho, não entrou em contato comigo, me manda um e-mail, volte o vídeo lá, você vai
vê lá o meu e-mail, mas também está na descrição do vídeo. Você me manda um e-mail com a frase: quero receber esses slides. Aí você vai identificar qual é a cidade onde você mora e o nome da sua igreja. Só isso, tá? Para que eu possa enviar esse e-mail para você antes do vídeo do comentário. Então, na introdução, na conclusão, diz assim: a palavra-chave desta lição é o quê? Descanso. Todos nós fadigamos na caminhada da vida. Não é verdade? Todos nós fadigamos. Mas o problema, portanto, não é se cansa. Não é se cansar. Não. O problema não é esse. Mas permitir que fatores diversos interrompam a nossa jornada da fé. Com os israelitas, o desânimo veio como consequências da infidelidade. Também da incredulidade e da desobediência. As mesmas coisas podem acontecer conosco se não atentarmos para a santa, viva e eficaz palavra de Deus. Tá certo? Temos que tomar muito cuidado. Então, nesta jornada, nós temos como guia, não Moisés ou Josué. Não é eles que nós temos como guia nessa jornada. Sabe quem é? Nós temos Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a vida de vocês. Já quero deixar aqui um abraço para minha esposa, um beijo para minha esposa, minha filha, aos meus amigos, professores das escolas bíblicas espalhadas pelo Brasil. Um abraço grande. Que Deus abençoe os professores da escola bíblica aqui da minha igreja. Que Deus abençoe grandemente. E próxima aula, nós estamos juntos, se Deus nos abençoar. Tá certo? Então, tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino de Deus, se for da vontade dEle.